Salmo 11. Do Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Convido aqueles que podem se colocar em pé para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face ele verá. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face ele verá. Convido a Santa e Amada Igreja a uma oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita a sua mente. Você está diante de um culto ao Deus vivo, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus Santo. Não é um formalismo que estamos fazendo aqui, apenas uma cerimônia religiosa. Nós estamos diante do Deus vivo, o Deus verdadeiro. Então, o convite é para que nos esvaziemos de tudo que habita a nossa mente, nosso coração, nossa alma, e nos
dediquemos apenas a cultuá-lo em espírito e em verdade, buscar a sua presença, ouvir as suas instruções e louvá-lo de acordo com a sua santa palavra, louvá-lo pelos seus feitos. Convido, portanto, a santa e amada igreja para buscarmos a Deus uma oração de invocação. Oremos. Pai excelso e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Deus eterno, sublime, santo, Pai de todas as consolações, Deus eterno, a Ti, Deus, toda honra e toda glória. Ó Deus, se aqui estamos, se respiramos, ó Deus, se temos perspectivas, se temos saúde, é porque o Senhor nos tem concedido tais bênçãos. E aqui estamos, Deus, para prestarmos um culto ao Senhor. Ó Deus, um culto onde somente o Senhor será adorado, louvado, onde somente as Tuas instruções serão ouvidas, acatadas, onde somente o Senhor receberá homenagens. A nossa atenção, ó Deus, a partir de agora, está voltada ao Senhor. E nós queremos, Deus, cultuá-lo de fato, em espírito e em verdade. Para tanto, Deus, nós necessitamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, Deus, neste culto. Para isso, rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que nos ensine, Deus, como cultuá-lo de forma aceitável ao Senhor, que conduza todos os atos deste culto e que nos ilumine na Tua palavra revelada, Deus, para a nossa edificação e para louvor da Tua glória. Reconhecemos, Deus, que somos falhos, pecadores, e lhe pedimos perdão, Deus, pedimos sinceras desculpas pelas nossas falhas e pecados, e apresentamos a Ti, a Deus, a partir desse momento, um culto que queremos prestar ao Senhor. Pelo Teu favor e graça, fale conosco, Deus, que receba o nosso louvor e nos ensine a adorá-lo, a Deus, constantemente. Obrigado pela Tua graça e amor. Que o Seu Santo Espírito conduza todos os atos aqui e a Tua paz reine sobre nós. Oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do Salmo 15. São apenas 5 versículos que descrevem resumidamente quem habitará no céu. O Salmo começa com uma pergunta e, a partir do verso 2, vemos a resposta. Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Na verdade, o Salmo começa com 2 perguntas, né? É no verso 1, né? As 2 perguntas são relativas à mesma questão. Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Deus, Ele tem um povo exclusivo para Ele, né? Um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real, diz raça eleita. Na perspectiva humana e até mesmo científica,
as raças são determinadas, né? Todos somos uma espécie só, somos todos humanos, né? Mas é considerado raça cada etnia. No reino dos céus, é considerada a raça eleita pela sua entrega a Cristo, por estar em Cristo. Pessoas de todos os povos, línguas, nações, de qualquer etnia, pessoas de qualquer capacidade intelectual, pessoas produtivas economicamente ou não, pessoas em qualquer situação em que esteja, pode ser raça eleita. Basta estar em Cristo. Para isto, ela receberá o poder de ser feito filho de Deus, nação santa, sacerdócio real. E aqui, então, o salmista, que é Davi, ele vai descrever algumas características dessas pessoas que habitarão de fato com Deus. Todos nós somos falhos e imperfeitos, mas nós temos como espelho essas coisas para nos aprimorarmos e procurarmos melhorar a cada item. Então ele começa com essas duas perguntas: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nessas duas perguntas, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que essas coisas pertencem a Deus. Veja, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Pertence a Ele. Não depende do homem isso. Não depende do homem entrar no reino de Deus. O reino de Deus tem um dono. O paraíso, ele tem um dono. E é o próprio Deus. Então, depende da autoridade de Deus em permitir a entrada do homem ou não. Porque isso pertence a Deus. Veja. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? No idioma português, quando nós usamos seu, muitas vezes nós estamos falando da terceira pessoa, né? Mas quando nós falamos teu, aí é diretamente, tá? Primeira pessoa. Então, quem é que vai entrar no teu tabernáculo? Ou seja, no tabernáculo do Senhor, que pertence ao Senhor, que é do Senhor. Os apóstolos, hoje em dia, né, 21 séculos após a missão apostólica de lançar os fundamentos doutrinários da igreja, nós temos uma espécie de cuidado em falar coisas, porque o mundo mudou, mas o evangelho não muda. E a verdade do evangelho, ela não muda, ela não é contextual a tempos e épocas, ou a modismos, ou a situações que os governos colocam, né, nas nações. Quando os apóstolos evangelizavam alguém, os apóstolos diziam assim: arrependa-se do seu pecado e clame a Deus. E eles diziam assim: quem sabe ele terá misericórdia de ti. Por que os apóstolos falavam isso? Arrependa-se dos seus pecados, certo? E submeta-se a Deus. Quem sabe ele terá misericórdia de ti. Porque a salvação não pertencia aos apóstolos. E os apóstolos sabiam que a salvação não pertencia também aos homens que estavam sendo evangelizados. Ou seja, a salvação, ela pertence a Deus. E é por isso que eles falavam isso. Então aqui vai descrever algumas características daquele que vai habitar no céu. Que vive com integridade. Ou seja, uma pessoa que se preocupa em ser íntegra, em ser ética, em ter boas ações, boas atitudes, bons pensamentos. E que pratica a justiça. Veja, aqui é ato, é ação, é atitude. Não só uma pessoa que ela se julga justa, mas que faça justiça. Que faça justiça com as pessoas. Tá? Que não se deixe levar por injustiças. Né? E de coração fala a verdade, ou seja, está nela. E se de coração indica algo da essência dessa pessoa. De coração ela fala a verdade. Não aquele que foi obrigado a falar a verdade. Mas ela espontaneamente, liberalmente, ela fala a verdade. Também diz aqui, o que não difama com a sua língua, ou seja, aquele que não quebra o 9º mandamento, que se preocupa com a reputação dos outros. Muitas vezes nós vemos os erros das pessoas.
E as pessoas também muitas vezes veem os erros em nós também. Mas nós devemos ter a responsabilidade de cuidar da reputação das pessoas, não difamar as pessoas, né? E aqui diz, o que vai morar no céu é o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Injúria é uma espécie de calúnia. Existe uma diferença entre injúria e calúnia, mas vamos falar isso em outra oportunidade. É uma espécie de calúnia, né? É algo que não é verdade e que você fala sobre outra pessoa, sobre aqui, nesse contexto aqui está dizendo seu vizinho, né? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Ou seja, aquele que é mal deliberadamente, que faz coisas erradas, maliciosamente, intencionalmente. Aqui não diz assim que essa pessoa ela tem que ser agradável com essas pessoas, não está dizendo isso. Diz que tem como desprezível aquilo. Fala, olha, os atos daquela pessoa são desprezíveis e eu não quero ser igual a ela, eu não quero andar com ela, eu não quero praticar esses atos, né? Veja aqui no próprio Salmo 11, que nós iniciamos o culto, né? No verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua, aqui no caso eu estou falando de Deus na terceira pessoa, né? A sua alma abomina, ou seja, a alma de Deus abomina aquele que pratica violência. Então aquele que vai morar no céu, ele tem que ser concordante com Deus. Ou seja, ele tem por desprezível o réprobo, ele não concorda com esse estilo de vida, com essa prática de vida. Mesmo que o local onde ele mora, a maioria das pessoas sejam assim. Ou a família dele seja assim. Ou o ambiente de trabalho, a escola. Ele não aceita, ele não concorda com aquilo. Esse é o cidadão do céu. Irmãos, o caminho do céu, a igreja não pode esquecer que o caminho do céu é estreito, que a porta é estreita, e são poucos os que passaram por ela. Não será uma multidão de pessoas que admiram Cristo que vão entrar. Os que vão entrar são os que se submetem a Cristo. São esses que vão entrar. Por isso a porta é estreita. Ela é estreita demais para quem quer levar as suas malícias, os seus desejos, as suas ambições, as suas cobiças. Essa porta é estreita demais. Essa porta é estreita demais para aqueles que querem concordar com tudo que é errado porque ela quer ser popular, que ela quer ser agradável, ela não quer... Essa porta é estreita demais, ela é muito estreita. Mas é uma porta confortável para aquele que sofre o dano nesta vida por querer ser fiel a Cristo. É uma porta confortável para passar. Então, nós vemos aqui, o verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Por que é necessário isso? Porque, principalmente nos nossos dias, aqueles que honram o Senhor, não sei se os irmãos já perceberam, é um número cada vez menor. Mesmo no meio dos segmentos cristãos. Aqueles que honram de fato a Deus é um número cada vez menor. Nós estamos vivendo num período de apostasia. Então essas pessoas são perseguidas até mesmo dentro do segmento cristão. Por querer ser éticas, por querer viver moralmente de acordo com as escrituras. Não, falha também, lógico, todo mundo falha, né? Mas essas pessoas são cada vez mais desprezadas. Mais colocadas ali pro apostamento, sabe, da vida, né? Mas aqui diz, ó, o cidadão do céu é aquele que tem o réprobo por desprezível, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que quer dizer? A verdade, nada mais que a verdade. A paz, se possível, mas a verdade a todo custo, como disse o Lutero, né? Então, ele jura com dano próprio. Não, a verdade é essa. Lutero, ele fez isso. Ele aplicou esse versículo. Ele foi condenado à morte e os inquisidores dele na igreja romana falaram, olha, muda tudo que você está questionando, que a gente retira a sua pena. E ele disse, se me mostrarem nas escrituras que eu estou errado, eu mudo. Se não, a paz se possível, mas a verdade a todo custo. E não se retratou. E só não foi morto de fato porque os príncipes alemães o protegeram.
Então, a verdade a todo custo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, ou seja, aquele que não cobra juros excessivos, aproveita a fragilidade do outro para enriquecer-se mais, né? Oprimindo as pessoas, tá? E termina o Salmo: quem deste modo procede não será jamais abalado. Já refletiu no término desse Salmo aqui? Porque, obviamente, pessoas que vivem contrariamente à forma que está escrita aqui, elas passam por muitas tribulações. A vida ela é abalada estruturalmente na vida dessas pessoas. Pode ser que você veja o ímpio sempre sorrindo, mas você não está no íntimo dele para saber o que ele sente. Seus temores e suas insônias, seus remédios, suas filas nos escritórios, nos consultórios psiquiátricos. Você não está lá para ver isso aí todo dia dele. Mas talvez você veja só ele rindo o tempo todo. Mas aqui diz que os que praticam essas coisas jamais serão abalados. Tá? Então, há um espelho aqui para nós pegarmos como modelo. Tá? Pode ser que nós identificamos aqui, pode ser isso, que identificamos alguma coisa que não estamos vivendo perfeitamente aqui. Isso pode ter acontecido com qualquer cristão, qualquer pessoa que esteja tendo contato com esse salmo, ou ouvindo essa mensagem, ou lendo o salmo em casa, ou de alguma forma tendo contato com esse salmo. Se acontecer isso, é um bom sinal, porque é tempo de se retratar diante de Deus. E é tempo de falar: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser como esse cidadão do céu. Eu quero me empenhar para ser esse cidadão do céu. E quem sabe o Senhor terá misericórdia de mim. Né? Porque pertence a Ele a salvação. Mas com certeza Ele terá misericórdia. Porque a palavra diz, né, que todos aqueles que recebem a Cristo de bom grado e se submetem com eles, esses Deus lhes dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Né? Então aqui é um momento de confissão. Nós estaremos fazendo uma oração silenciosa de confissão. E se algum de nós foi despertado por algum motivo pelo Espírito Santo nesta condição de confessar algo que foi falado aqui, esse momento também será oportuno. Então convido a Santa e Amada Igreja a uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível, oração de confissão. Oremos. Glorioso e eterno Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque o Senhor é um Deus santo e perfeito, Deus. A sua moral é positiva. E o Senhor, Deus, ama a Tua igreja e o Senhor a conduz, ó Deus, através da Tua palavra. E a Tua palavra é Cristo, o Verbo, o bom pastor. Por isso, Deus, nós queremos nos submeter a ela. No entanto, Pai, é fato que muitas vezes olhamos para nós mesmos e identificamos erros, Deus. O mal que não queremos fazer, muitas vezes nós fazemos. Os nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, muitas vezes, Senhor, elas desagradam ao Senhor. Muitas vezes elas ferem o nosso próximo. Muitas vezes ferem, Deus, aqueles pequeninos do Senhor. E por isso nós nos arrependemos profundamente e lhe pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor estenda as suas mãos abençoadoras, Deus, e nos ensine cada vez mais, através da sua palavra, a termos essas características de sermos cidadãos dos céus. Neste momento, Deus, reconhecemos diante do Senhor que somos falhos e pecadores, reconhecemos pecados, iniquidades, erros, desvios, e lhe pedimos sinceras desculpas. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, que completou a sua obra redentora na cruz do Calvário, nós lhe pedimos perdão e te agradecemos, Deus, pela bênção do teu perdão, pelas tuas misericórdias e pela tua graça. Obrigado pelo teu favor, Senhor. Mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor.
Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com com o hino 344. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Quero ainda convidar a Santa Amada Igreja para analisarmos brevemente o Dia do Senhor 6, o Catecismo de Heidelberg.
No domingo passado nós começamos a estudar a segunda parte do catecismo que fala sobre a nossa salvação, né? Lembrando que a primeira parte nos mostra como são grandes os nossos pecados e miséria. E a segunda parte, ela vai então apresentar a nossa salvação. E estudamos então o primeiro dia do Senhor da segunda parte do catecismo, que é o dia do Senhor 5. A pergunta 12, se pelos justos julgamentos de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos na graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita, por isso nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Ou seja, um Deus justo necessariamente tem que fazer justiça. E é claro e patente que o homem é que errou e que desviou. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça, ou seja, a justiça de Deus? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, que nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Nós vamos vendo que está cada vez mais restrito, como se fosse um funil, né? Nós precisamos encontrar alguém que possa satisfazer essa justiça por nós. Pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Esta é a boa notícia do Evangelho, que Deus providenciou para nós. Seu Filho, que é Deus, sendo a mesma essência de Deus, se faz um de nós para pagar essa dívida, nossa dívida, e satisfazer a justiça de Deus por nós. E assim chegamos ao dia do Senhor 6. Pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Resposta: tem de ser um homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Começa a ficar claro porque Cristo teve que se fazer um de nós. Porque a mesma natureza que pegou tem que pagar pelo seu pecado. Ou seja, Deus é justo, totalmente justo. Tá? Muitas pessoas questionam, mas Deus não foi injusto com o seu próprio filho? Né? Por isso o filho teve que se tornar um de nós. Ou seja, Deus refez a aliança. Então, isso foi amor de Deus, porque simplesmente não tem outra opção. Então, para salvar a sua igreja, salvar o homem dessa condenação eterna, Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu próprio Filho como um de nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não pelos nossos méritos, mas favor total de Deus. Entende porque a salvação pertence a Deus? E quem sabe se Ele terá misericórdia de nós? Percebe como Ele tomou a iniciativa de buscar o homem? Veja, a questão de religião são tentativas do homem alcançar Deus. O cristianismo ele não é uma religião, o cristianismo é uma verdade. É Deus buscando o homem. Fazemos isso como religião, mas praticamos, né? Como uma religião com seus sacramentos, suas regras, seus mandamentos. Mas é a ação de Deus em buscar o homem. Tá? Então, por que tem que ser um homem verdadeiro e justo? Tem que ser um homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem que ser homem justo porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelo pecado dos outros. Então, cada um vai pagar o seu próprio pecado na condenação eterna. Nós não podemos pagar pelo pecado dos outros. Certo? E se não houver um homem totalmente justo que nunca pecou, ele também não pode pagar por nós. Então, se torna necessário que seja um homem da mesma natureza que a gente,
e que nunca tenha pecado, para que possa pagar de forma substitutiva esta conta e para nos livrar da condenação. Pergunta 17. Por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Resposta. Ele tem de ser Deus verdadeiro para que pelo poder da sua natureza divina possa suportar em sua natureza humana o pecado, o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Isso aqui, irmãos, deve nos causar temor, porque nós vemos que a ira de Deus, ela é insuportável. A palavra de Deus diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus Altíssimo. Então, tem que ser alguém que tenha a mesma natureza divina, porque outra natureza simplesmente não poderia suportar essa ira e pagar esses pecados por todos. Então nós vamos ver aqui a união hipostática de Cristo, doutrina muito importante e esquecida da igreja. Não se pode negar. A nossa ressurreição depende disso aqui. Depende de Cristo pagando este pecado aqui como homem e ressuscitando. Só foi possível ressuscitar porque ele também tinha a natureza divina, senão ele simplesmente não resistiria na cruz à ira de Deus. A ira de Deus contra o mundo. Deus detesta o mal, Deus odeia o mal. Deus é bom, é benigno, é justo, é bondoso, é misericordioso. Deus odeia o mal e qualquer, por menor que seja o mal praticado, a justiça de Deus exige que aquilo seja pago. Menor mal possível. Deus é bom de fato, é benigno. E olha só o amor dele em o seu próprio filho se transformar em um de nós, sem perder a sua essência divina, tá? Para pagar esse preço. Então, irmãos, a doutrina fundamental do cristianismo é muito combatida hoje em dia dentro das igrejas, tá? Que é a união hipostática de Cristo. Deus fez isso para nos salvar. Sem isso não há salvação. Sem isso não há Cristo de fato. Cristo é 100% homem, 100% Deus. E você vai encontrar aí nas suas conversa até com irmãos de outros segmentos cristãos aí, pessoas que vão falar que não, imagina, Deus não morre, como é que Cristo morreu na cruz, se ele era Deus, por que ele morreu na cruz? E essas questões totalmente desconexas, desconectadas, né, do contexto bíblico, as pessoas ficam pegando ali e usando da própria imaginação e tal, né? Inclusive pastores, oficiais, líderes, ensinando coisas desse tipo, tá? Essa é a doutrina fundamental do Evangelho. O Deus que se fez um de nós. Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. Certo? Antes que Abraão existisse, eu era. Tá? Morrereis em vossos pecados se não credes que eu sou. Se referindo à sarça. Quando Moisés pergunta o nome, a quem eu digo que me enviou? Eu sou te enviou. Então, é como um teólogo disse em um de seus livros, né? Fala assim, ou Jesus ele era um louco, um lunático, que achava que era Deus, ou ele era um mentiroso, ou ele era de fato aquilo que ele veio dizer que era. Então, se nós somos cristãos, nós obrigatoriamente, necessariamente, temos que crer na doutrina da união hipostática. Ou seja, Cristo é 100% homem e 100% Deus. Não fosse isso, não haveria a salvação da igreja. Não haveria a salvação dos seus eleitos. Pergunta 18. Mas que mediador é esse que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Então veja, o próprio Filho de Deus aceitou essa missão, se esvaziou da glória de ser Deus. Não deixou de ser Deus, né? Ele se esvaziou da glória de ser Deus, de ser servido, de ser adorado. Ele se esvaziou de todas essas coisas, certo? Veio como uma missão humana, certo? Humildemente. Tinha poder para acabar com a humanidade, se ele quisesse. Mas ele veio e sofreu e padeceu como uma missão bem definida para salvar a sua igreja. Outro erro que as pessoas falam aí, que Cristo foi um mártir. Cristo não foi um mártir. Pedro foi um mártir.
Paulo foi um mártir. Estevão foram mártires. Cristo não foi. Cristo, ele deu deliberadamente a vida. Ele veio para isso. Ele veio para morrer mesmo, para cumprir essa missão, tá? Os outros deram a vida no sentido, se tivesse uma escolha, eles sairiam fora, mas eles não abandonaram a verdade. Agora, Cristo veio para isso mesmo, tá? Pergunta 19. Como você sabe disto? Resposta. Irmãos, a única forma de sabermos disso não é através de sonhos, não é através de visões, não é através de ver anjos, não é nada disso. Somente sabemos disso pelo Santo Evangelho. O Evangelho foi a forma que Deus usou para comunicar aos homens desta boa notícia. Nós só sabemos dessas coisas através do Santo Evangelho. Pergunta 19. Como você sabe disso? Resposta. Pelo Santo Evangelho, que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. O proto-evangelho está lá em Gênesis 3,15. Certo? Quando Deus dá a punição para Satanás, ele fala, tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe pisará a cabeça. É a primeira pregação do Evangelho. Depois, quando Deus vai levantar o povo judeu, Deus chama Abraão e Deus prega o Evangelho a Abraão. Tá lá, o apóstolo Paulo fala isso aos Gálatas, que Deus expõe o Evangelho a Abraão. Tá? Então, o Evangelho é pregado desde o Gênesis. Não tem isso também. O Antigo Testamento é outra coisa, como hereges falavam, né? Como Mani, por exemplo, e outros falavam na época dos pais da igreja, que havia um Deus no Antigo Testamento, outro Deus no Novo, uma coisa era no Antigo Testamento, outra coisa no Novo Testamento. Não. A Bíblia é a regra de fé e prática. De Gênesis a Apocalipse. E o Evangelho é pregado desde o começo. E Cristo está em todos os livros da Bíblia desde o começo. Seja como anjo do Senhor, seja em teofanias, seja os profetas revelando que Cristo viria, né? Atributos de Cristo sendo revelados. Até no livro das crônicas, em tudo, tem a cristologia. Tá? Então, a Bíblia, contextualmente, é sobre Cristo. Então, como sabemos disso? Pelo Santo Evangelho. Pergunta 19, né? Que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Depois, ele o proclamou pelos patriarcas, que são os pais das 12 tribos. Pelos profetas, os pais das 12 tribos, também Abraão, né? Então, pelos profetas, e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei. Então, aquelas cerimônias do sacerdócio levítico, tudo aquilo apontava para Cristo. Desde matar os animaizinhos, até a purificação com água, o aspergir do sangue que o sumo sacerdote tinha que fazer, as cores que era feito no tabernáculo, tá? O aroma do incenso que eles acendiam, tá? Todas essas coisas vão apontando para Cristo. As roupas sacerdotais, a roupa do sumo sacerdote, as vestes sacerdotais, tudo isso apontava para Cristo. Todas essas coisas, tá? E depois que Cristo assumiu o seu sumo sacerdócio, essas cerimônias perderam sentido, porque agora Cristo é uma realidade. Ali já manifestou, aquela profecia toda foi cumprida, não há mais profecia, já foi cumprida a profecia, tá? Então, depois ele proclamou pelo Santo Evangelho que sabemos disso. Deus revelou pela primeira vez no paraíso, em Gênesis, lá no paraíso, né? 3,15. Depois ele o proclamou pelos patriarcas, profetas, o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, e finalmente o cumpriu por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Cumpriu. Já está cumprido isso. Tá? Não há mais necessidade de cerimônias, de revelações, de visões. Não há mais. A realidade é Cristo. E é o verbo, é a palavra. E essa profecia está descrita na palavra. Quer que Deus fale com você? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Vai orar e abre a Bíblia. Fica lá esperando revelações. Abre a Bíblia. Foi assim que Deus determinou. Se Deus tivesse determinado de outra forma, Ele nos ensinaria isso e falaria, olha, são várias possibilidades. Mas não é. Ele determinou pelas Escrituras. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, aqueles que puderem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10,
verso 43. Aqui, bem no comecinho da igreja, né, eles pregando, né? Veja o verso 42. Deixa eu ver, ó. Verso 40. Verso 38. Vou começar no verso 37. 37 até 43. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Isso aqui no comecinho da igreja. Para muitos aquilo, mas quem que é? O que está acontecendo? Que está havendo uma mudança ali na religião judaica, né? Uma pregação nova. 12, para eles 12 homens pregando coisas estranhas. O que eles estão pregando? Que novidade é essa? É o evangelho, que é a novidade, né? As boas novas. Aí ele começou a pregar. 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Veja que ele fala, nós somos testemunhas disso, das coisas que ele viu. Nós vimos, a gente estava com ele ali. Tá? 40. A este ressuscitou Deus, a Cristo, né? Ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Veja como tudo pertence a Deus. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Se você olhar lá o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, acho que a partir do verso 3, você vê que Jesus, depois de ressuscitado, ele passou as doutrinas apostólicas para esses homens, para eles lançarem os fundamentos da igreja, tá? E Paulo, depois ele se converteu depois, ele ficou 6 anos sendo tratado por Deus, né, por Cristo, tá? E ele fala assim, se você se considera espiritual, reconhece como mandamento tudo isso que eu escrevo aqui. Tudo que ele escreveu é mandamento de Deus, tá? Que ele recebeu através de Cristo. Então, verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Olha aqui, isso aqui é um testemunho. Nós comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Irmãos, estes homens que testemunharam isso, eles morreram por essa verdade. Sabe como que eles morreram? Eles morreram com lanças, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, apedrejados. Teve um que foi jogado do pináculo do templo lá para baixo, certo? Porque não negou. Nega aí, não vou negar. Estava na iminência da morte. Aqueles homens iam jogá-lo lá de cima, já não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Nega, ele falou, não vou negar. É verdade. Isso é verdade. Como Lutero fez, né? A paz, se possível, a verdade a todo custo. Eles não negaram. Ninguém morre por mentiras. Tá bom, eu nego. Ninguém morre. Eles simplesmente não negaram, porque a convicção deles era tão grande, porque eles viram. É que nem ele fala aqui, nós comemos com ele, nós bebemos com ele, depois que ele foi ressuscitado. Nós vimos ele, nós estávamos com ele na última ceia, nós vimos ele ser preso, nós vimos ele ser chicoteado, nós vimos ele carregando a cruz, nós vimos ele ser crucificado e nós vimos ele ser sepultado. E depois ele apareceu e nós comemos e bebemos com ele. Ah, nega isso, não vou negar. Se você não negar, você vai morrer de forma cruel. Não vou negar. Porque eu vi isto. Isto é verdade. Simples assim. E eles falam isso, tá? E nos mandou, né? Comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Não é isso que a gente fala no Credo Apostólico?
e há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ou seja, ninguém vai escapar das mãos dele, ninguém vai escapar do juízo dele. Então, aqueles homens estavam pregando, não era pregar que nem eu estou pregando aqui. Aqui eu estou num ambiente amigável. Eles pregavam, eles eram apedrejados porque estavam sendo pregados, eles eram perseguidos, eles eram presos, torturados, porque estavam pregando o evangelho. Mesmo assim pregavam. Estavam pregando. Tá? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Agora diz aqui, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, todos os profetas profetizaram isso. A única forma de sermos salvos é receber essa remissão de pecados. E isso só é possível porque ele é 100% homem, 100% Deus. Assim terminamos o Dia do Senhor 6 e fica sempre o convite, né? Para nós, se Deus nos permitir, no próximo domingo, estaremos analisando o Dia do Senhor 7. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado. E contiveste todo teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor. E vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos pertença. Sim, tua salvação bem perto está, pra que a glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixo olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e
justas sendas se farão. Esse termo, pegadas justas, sendas se farão, é o caminho de uma estrada de justiça. Tá? Um caminho de justiça. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do livro do Levítico, capítulo 19. Teremos o verso 2. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Também quero convidar os irmãos à leitura aqui mesmo em Levítico, capítulo 20, verso 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. E ainda quero convidar os irmãos à leitura em primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai, glorificado seja o teu nome, Deus. O Senhor que é o Deus verdadeiro, santo, justo, bom. A ti nós devemos prestar toda homenagem, Deus, toda honra, toda a glória, Deus. E devemos nos sujeitar a ti e nos submeter a ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus verdadeiro. Eu lhe peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados. E agora, Deus, diante da tua santíssima palavra, eu clamo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito para que nos ilumine na tua palavra revelada, Senhor. E também para que fale através de mim, Senhor. Que somente o teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que nada que não proceda do Senhor, do teu Santo Espírito, nada saia dos meus lábios, mas somente o que for falado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização. Eu rogo também a ti, Deus, que neste momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Santo de Deus. A Santa Palavra de Deus, desde o início, Antigo e Novo Testamentos, nos ordena sermos santos. Isto nos apavora um pouco, porque nós olhamos para nós mesmos e sabemos que nós não somos santos. Nós, muitas vezes, somos até bem o contrário disso. E nós olhamos a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, trazendo uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. E esta ordem, invariavelmente, traz um conflito à mente humana. A mente humana sincera. E que olha para si mesmo e olha para Cristo e percebe um abismo intransponível entre nossas obras de justiça imperfeitas e a perfeita obra de Cristo, santo e justo. Este conflito não deve ser um motivo de desânimo ou de desistência, mas um trampolim para buscarmos entender como podemos ser santos, ou melhor, sermos santos, ser santos, já que o Deus infalível e onisciente nos ordena sermos. Lembre-se disso. Esta ordem vem de um Deus infalível e onisciente, que não falha e sabe todas as coisas. Ele sabe como nós somos.
E mesmo assim, ele nos orienta a ser santos. Então, com corações sinceros, fazemos uma busca em sua palavra, a fim de encontrarmos a conciliação deste conflito. Afinal, como podemos ser santos? A primeira coisa que aprendemos sobre a santidade é que ela é uma questão de ética. A santidade é uma questão de ética. E uma coisa que eu sempre falo, irmãos, não existe cristão antiético. É incompatível. É como água e óleo, não se mistura. Cristão que não tenha ética tem coisa errada. Nós erramos, nós muitas vezes deslizamos e tudo mais, mas um cristianismo antiético é algo impossível. É como uma santidade profana. Não tem. Ou é cristão, ou é uma pessoa antiética. Porque a ética, ela faz parte do caráter cristão. Então, erramos, mas não deixamos de ser éticos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos sobre a santidade é que ela é uma questão de ética. Veja, o fundamento da ética é o caráter de Deus. Uma vez eu lembro até que eu falei para os irmãos isso no estudo. Filosoficamente, há 3 tipos de caráter. A saber, caráter positivo, que é aquele que a filosofia considera as pessoas boas. Caráter negativo, que é o que a filosofia considera as pessoas más. E caráter neutro, ou seja, o que a filosofia considera as pessoas inconstantes. Uma hora estão no bem, outra hora estão no mal. O caráter de Deus é o primeiro aqui, é o caráter positivo. Deus é bom e Deus é benigno. O caráter de Deus é positivo e é revelado em seus atributos morais. Somos santos, então, agindo por imitação de Deus. Então a nossa ética vai nos levar a ser imitadores de Deus. Então, por exemplo, se você vai num fã-clube de um artista, sei lá, imagine uma banda, um cantor, se você vai lá num fã-clube, qual que é a ética deles? Se parecer com aquele cantor. Eles parecem que têm, guardam as coisas que aquele cantor fala, os recortes de jornal, usam roupa semelhante, corte de cabelo parecido e tudo mais. No nosso caso, é querer imitar Deus. E é por isso que ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Então o caráter de Deus é positivo e é revelado em seus atributos morais. Somos santos agindo por imitação. Obviamente, não podemos imitar onisciência, onipresença e onipotência. Esses são atributos exclusivos de Deus. Incomunicáveis. E nós não podemos, exatamente por isso, imitá-los. Mas veja os atributos a serem imitados. Santidade. Levítico 11, 45 e também Salmo 99, 9. Levítico nós já lemos, não o 11, 45, mas já lemos 2 passagens, né? Quero convidar os irmãos aqui, ó. Salmo 99, 9. Não vai dar tempo de ler todos os textos que eu peguei, mas vamos ver apenas alguns. Salmo 99, 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Tá? Então a santidade, ela significa o que? Os irmãos, creio que lembrarão também, um dia eu falei num estudo, né? Santidade nada mais é do que saber separar o bem do mal. Isso é santidade. Santidade é separar. Por isso que um povo santo é um povo separado. Por isso que Deus fala, sede santos, seja separado dos pagãos. Um povo que não, ele se separa dos hábitos errados daqueles povos. Então, ser santo é saber separar o bem do mal. Então Deus, ele separa o bem do mal. Em Deus isso é muito bem definido. Deus, ele aprova as coisas boas, ama o justo, guarda os justos e os que o temem,
mas despreza, abomina, odeia aqueles que praticam o mal deliberadamente, que praticam a violência, que oprimem os mais fracos e etc. Então, nós olhamos para nós mesmos, sede santos. O que eu tenho que fazer? Ver as situações que me são propostas, como eu falei aquela vez no estudo. Isto é bom, então isso eu faço. Isto é mal, então não vou fazer. Isto é bom, então posso fazer. Isto é mal, então não vou poder fazer. Certo? Então, isso é ser santo. Outra coisa a ser imitado: misericórdia. Misericórdia, nós podemos ver aqui compaixão e perdão. Quero convidar os irmãos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Agora note. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então veja bem, para que nós sejamos santos, nós temos que ser éticos. Ser ético de que forma? Copiando a moral de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que nós podemos comunicar, que nós podemos imitar. Primeiro, a santidade, que é a separação, separar o mal do bem. Todos nós temos discernimento para saber o que é bom e o que é mal. Às vezes, uma situação ou outra, raramente, a gente não percebe, né? Mas normalmente nós sabemos o que é bom e o que é mal. Certo? Então nós podemos sim separar, né? Pensar antes de agir, antes de falar, qualquer outra situação. Escolher o que é bom e o que é mal. Falar, isso é bom, vou fazer. Isso, olha, estou com vontade de fazer isso, mas não vou fazer não porque é mal. Não vou fazer. Nós podemos fazer isso, irmãos. Isso é imitar a Deus, ser santo. Misericórdia é ter compaixão. Não assistencialismo, mas compaixão. E compaixão envolve misericórdia e perdão. Nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas. Deus é misericordioso. E Deus é compassivo. Então, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, Deus vai se compadecer de pessoas que estão com o coração voltado para fazer o bem. Quantas pessoas estão precisando apenas de uma pequena ajuda, apenas uma pequena palavra, para mudarem totalmente a sua vida, para abandonarem o mal, para começarem a fazer o bem. Alguém que acenda, é como apertar um interruptor, alguém que acenda uma luz na vida daquela pessoa, que mostra uma direção para ela, para que ela saia daquela vida de perversidade que ela está. Apenas uma direção, muitas vezes, nós podemos dar para alguém. E isso também é misericórdia. Outra coisa que podemos imitar: fidelidade, perseverar ou preservar justiça e direito. Veja o Salmo 33, os versos 4 e 5. Salmo 33, versos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Isso aqui não é um atributo exclusivo de Deus. Ele é assim de fato, como está dizendo aqui. Mas isso não é um atributo exclusivo dele. Não é um atributo incomunicável dele. É um atributo comunicável. Portanto, nós podemos ser assim. Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Como que nós vamos ter um proceder fiel? Entendendo essa palavra dele, que é reta. E o nosso proceder fiel, essa fidelidade, é consoante a palavra dele. Não é uma fidelidade consoante ao que nós achamos que é justo ou ao que os outros acham que é justo. É uma fidelidade à palavra dele, que de fato é a justiça, que é revelada. Nós podemos fazer isso. Ele ama a justiça e o direito, nós podemos amar a justiça e o direito. Isso implica em odiar a injustiça e tirar o direito das pessoas. A terra está cheia da bondade do Senhor. Por que a tua casa não pode estar cheia da tua bondade?
Por que a tua família não pode estar cheia da tua bondade? E as pessoas olharem e falam, nossa, esse homem aqui, que homem bom. Essa mulher, que mulher boa. Né? Eu tive um membro da minha família, não vou pregar sobre ela, que estamos pregando sobre Cristo. Mas que a gente olhava e falava, essa pessoa de fato é cristã. Boa. Por quê? Que a nossa casa não pode estar cheia da nossa bondade? Por que a nossa família não pode estar cheia da nossa bondade? Porque no nosso local de trabalho nós temos que ser igual aos ímpios? Por que não pode ali estar cheio da nossa bondade? Nós amando o direito e a justiça. Que medo é esse? De ser diferente de um mundo que será condenado. E justamente condenado. Que medo é este? De fazer questão de não ir para o inferno. Que medo é este? Veja que coisa insensata. Veja como isso é uma ilusão maligna que prende a mente, que cativa a mente das pessoas. Como se a vida eterna fosse as coisas pertencentes a esta vida aqui que nós devemos priorizar. O curso do mundo, o que as pessoas pensam, os modismos. Como se fosse isso o nosso alvo. Mas não é por isso que ele fala, sede santo. Porque eu sou santo. Imite isto. Imite isto. Não um mundo caído. Um mundo que é questão de tempo de ser condenado. O ímpio mais feliz hoje, daqui a alguns segundos ele pode estar no inferno. E o cristão mais oprimido hoje, daqui a alguns segundos ele pode estar no paraíso de Deus. Vivendo em alegria e felicidades intensas. Então, irmãos, não troque valores. Nós podemos sim ser bondosos e justos com as pessoas, amando a justiça e o direito, ao ponto que as pessoas olham e falam, nossa família está cheia da bondade daquela pessoa. Essa casa, esse serviço, essa escola, está cheia da bondade dessa pessoa. Nós podemos sim fazer isso, irmãos. Isso é imitar Deus. Tá? Justiça com benignidade. Né? A fidelidade é preservar a justiça e o direito. E essa justiça feita com benignidade, não a justiça do ferro e fogo. A justiça feita com benignidade. Veja lá, Salmo 145, verso 17. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Em todas as suas obras, inclusive na justiça. Em todas. Então Deus é benigno. Não é justiça, ferro e fogo. É por isso que Deus usa também de misericórdia. Porque se Deus usasse só de justiça, ferro e fogo, a igreja também seria condenada. Todos nós seríamos condenados. Então, é a justiça com benignidade. Essa pessoa, eu vou exercer misericórdia com relação a essa pessoa na minha vida. Né? Quero ser justo, não compactuo com as injustiças que ele está cometendo. Não vou ajudá-lo nessas injustiças. Mas vou ser misericordioso com ele. Se ele tiver fome, eu vou dar de comer. Se tiver sede, eu vou dar de beber. Vou acender a luz lá, o interruptor na vida dele e apontar que existe um caminho muito mais excelente do que o caminho de injustiças que ele percorre, que eu não concordo, que eu desprezo aquilo, que eu abomino aquilo. Mas existe um caminho mais excelente para ele. Também vemos a verdade. Irmãos, não se afaste da verdade. Se você se afastar da verdade, você vai se perder. Se você se afastar da Bíblia, você vai se perder. Se você se afastar de Cristo, você vai se perder. Hoje em dia tem até igrejas que te ajudam a ser feliz no mundão. Se você se afastar da Bíblia, você vai se perder. Esse é um alerta, uma advertência. Aqui, ó, Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Como que eu posso ser santo? Não me afastando dessa verdade. Porque se eu perder contato com as tuas palavras,
que são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Se eu perder contato com essa palavra aqui, eu vou me perder nos meus conceitos, no que eu acho sobre as coisas. Eu vou me perder nisso. Eu vou me perder em mim mesmo. Muitos vão se perder em soberba, em orgulho, outros vão se perder em ambições, outros vão se perder em luxúria, outros vão se perder em crueldade, em maldade, cada um vai se desgarrar para um lado. Então, outros em difamar pessoas, cada um vai se perder para um lado. Vai se perder. Não há dúvida, irmãos. Não há dúvida disso. Então, mantenha-se na verdade. O que é a verdade? É a rocha. Lembra o Salmo 40? Tirou os meus pés de um charco de lodo e os firmou sobre a rocha. Você quer ser da rocha por quê? É simples assim. Você tem que pensar no que é certo. Só isso. E o que é certo é a palavra de Deus. É isso, irmãos. Isaías 45, 19. Não ia ler, não, mas eu vou ler. Isaías 45, 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum, de trevas à terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Entende esse versículo? Deus não falou em segredo, ele se revelou. Ele revelou. Nem em lugar nenhum de trevas à terra, ou seja, ele se revelou, mas você não tem acesso a essa revelação. Em algum lugar escondido onde você não tem acesso. Ele se revelou, mas você não consegue chegar lá, então você simplesmente não sabe. Não foi isso que ele fez. Tá? E nem ele ensinou assim: me busque, mas vai ser em vão. É isso que ele fala, né? Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Não foi isso que ele fez. Ele falou: se me buscar, eu me farei achar. Buscai-me em tempo de me encontrar. Certo? Eu me farei achar. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Ele é legislador. Ele proclama o que é direito. Ele que faz a lei. Ele é o legislador. E ele falou a verdade. Compete a cada um de nós olhar e falar: não quero, eu quero o mal. Consequência tua. Foi isso que Adão fez. Não quero, eu quero comer daquela árvore lá proibida, eu quero daquela lá. Eu tenho o pomar inteiro aqui, tenho tudo aqui. Mas não quero, eu quero aquela ali, ó. É aquela lá que eu quero. Tá lá, tá bom. É isso que você quer para pegar. Certo? Mas se você fizer que nem Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não sou digno da sua presença aqui. Ele pulou no mar. Ele estava pescando nu, de repente Cristo apareceu, ele pulou no mar. Senhor, faça de mim que eu sou pecador, eu não sou digno. Certo? E ele falou: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Se nós tivermos essa consciência, irmãos, eu não posso me afastar da verdade, não posso me afastar do direito. Eu não tenho para onde ir, só isso. Porque devemos ser santos por imitação de Deus? Porque fomos criados assim, a imagem e semelhança de Deus. E é ético que voltemos a esse estado. Adão deteriorou esta imagem. Cristo a está restaurando em nós. Então a nossa ética é olhar e entender que Adão, a nossa espécie humana, foi criada à imagem e natureza de Deus. Adão, quando ele caiu, ele deteriorou, tá certo? Essa imagem. Ficou alguns resquícios, mas deteriorado. Nós não somos mais aquela imagem e semelhança de Deus, como era Adão, certo? Está deteriorado. Nós somos a imagem e semelhança de Adão, o homem caído. Mas ficou alguns resquícios assim mesmo. Agora, Cristo, a obra dele, que ele vai completar em nós, que ele não vai começar uma obra e não terminar, né? A obra que ele vai completar em nós é de restaurar essa imagem de Deus. Então, nós estamos nesse processo aí, ó. Então é por isso que nós vamos sendo éticos, imitando, sendo santos por imitação de Cristo. Portanto, o homem deve esforçar-se para se manter moralmente ético. Se o cristão não se esforçar
para se manter moralmente ético, que esperança para o mundo? Se Jesus instituiu, ele tem toda a autoridade e a dá quem quer. E ele instituiu que o cristão seja a luz do mundo. Se nós decidirmos não ser moralmente éticos, se nós decidirmos ser iguais ao mundo, e começarmos a fazer balada aqui, e luzes, e dancinhas, e começar a ter conversas maliciosas entre nós, e permitirmos entrar em imoralidade, e se nós começarmos a fazer essas coisas, que esperança haverá para os de fora? Se nós somos luz do mundo. Portanto, o homem deve esforçar-se para se manter moralmente ético. Imagina um pastor que não se esforce para ser moralmente ético. Por isso, ser santo é a ordem de Deus para todos nós. E viu que não é difícil. Não é fácil também, mas não é difícil. Nós conseguimos imitar Deus tendo o propósito no coração. Eu falei assim, olha, eu quero fazer o bem. Vamos errar, vamos, mas a nossa proposta de vida é deixar o coração voltado para a coisa certa, tá? O padrão é os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. O padrão são os 10 mandamentos da lei de Deus. Olha só, aspecto sacerdotal, a nossa relação com Deus, do 1º ao 4º mandamento. Esse é o aspecto sacerdotal. É nós nos relacionando diretamente com Deus, cumprindo do 1º ao 4º mandamento. O máximo que a gente puder. Aspecto civil, com relação às pessoas, certo? Cumprindo do 5º ao 10º mandamento. Buscando ser ético com Deus no aspecto sacerdotal, do 1º ao 4º mandamento, tá? Nós temos a diretriz ali. E buscando ser ético no aspecto civil, que é a nossa relação com as pessoas, do 5º ao 10º mandamento. E o aspecto moral, que abrange as duas anteriores, do 1º ao 4º, relação com Deus, do 5º ao 10º, relação com as pessoas. Portanto, devo ser ético com Deus e devo ser ético com as pessoas. Eu devo ser ético com Deus também. Eu devo prestar um culto ético a Deus. Eu não posso dizer que estou prestando um culto a Deus, fazendo nos atos de culto o que Deus detesta. Gritarias, músicas profanas, egocentrismo, egoísmo, fazendo vistas grossas para imoralidades, para desvios de dinheiro, para oprimir os mais fracos. Eu não posso fazer um culto assim. Eu tenho que ser ético com Deus. Então o culto que eu tenho que prestar a Deus tem que ser um culto que Deus quer receber. E eu tenho que ser ético com os meus irmãos. Eu tenho que amar os meus irmãos e procurar ajudá-los de alguma forma. Ser misericordioso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ser ético. Eu sou cristão. Então, assim nós podemos entender que ser santo, conforme ordena a Escritura, é entender e abraçar a ética moral e positiva, que vai se dar em 3 áreas, a saber, coletiva, que é a ética no culto. Não vai dar tempo de a gente ler, mas depois você lê lá, Isaías capítulo 1, de 10 a 17. A ética no culto, veja lá essa igreja contemporânea hoje, ela é ética com relação a Deus. Deus fala assim, eu me entristeço com isso, eu não consigo ouvir o clamor que me fazem, não consigo ouvir os louvores que eles fazem. Leia lá depois pra você ver. Então nós temos que ser éticos com Deus, uma ética coletiva. Ética social, ou seja, temos que ser éticos com as pessoas. Tá? Vou deixar para os irmãos procurarem, mas procurem mesmo, Oséias capítulo 4, verso de 1 a 3. E ética individual, ou seja, ética consigo mesmo. Amós capítulo 5, verso 14 e 15. No vídeo, eu vou deixar esses 3 na descrição do vídeo. Tá? Como sermos santos é aplicar a ética moral positiva de Deus, que se dará em 3 áreas, a saber, área coletiva, que é a ética no culto, Isaías 1, 10 a 17. A ética social, a área social, que é a ética com as pessoas, Oséias 4, 1 a 3. E a área individual, que é a ética consigo mesmo, Amós capítulo 5, versos 14 e 15. Vimos então
que ser santo é possível, porque Cristo veio restaurar a imagem de Deus em nós, conforme declarado em 2 Coríntios capítulo 3, de 18 a 2 Coríntios 4, verso 2, que é a manifestação da verdade. Cristo morreu para que tivéssemos vida. Seja santo, separe o bem do mal e viva eternamente em paz, desde agora e em toda a eternidade. Amém. Quero convidar como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Convido os irmãos para professarmos a nossa fé no Credo Apostólico. Através do Credo Apostólico, os 12 artigos do Credo Apostólico resumem a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido os irmãos que puderem que se coloquem em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, irmãos, tem alguns avisos importantíssimos para a igreja. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, te louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, porque os seus atributos comunicáveis, Deus, eles servem também, Deus, para que possamos imitá-lo, Senhor, e possamos ser santos, separando o bem do mal, porque a sua palavra nos ordena ser santos e nós vemos que é de fato possível, Deus. E é por isso que teu povo é santo, nação santa, geração eleita. E nós cremos, Deus, na tua graça de nos conduzir nesta santidade, Deus, até aquele dia, Deus, ou o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, ou o dia que o Senhor nos levar para junto de si. Mas nós queremos aprender, ó Deus, durante a nossa peregrinação, a sermos santos, Deus, para que possamos ter um coração voltado, Deus, para fazer o que é certo, sempre voltado para a coisa certa. Muito obrigado, Deus, porque o seu favor por nós é imenso. Muito obrigado por Cristo, Deus. Sem Cristo, nós simplesmente seríamos condenados. E nós te agradecemos profundamente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal, permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na tua santa presença. Permita também, Deus, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome e que possamos vencer essa semana. Pedimos, Deus, a tua bênção para a Assembleia que pretendemos fazer no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, ó Deus, e que a tua paz prevaleça, Deus, e que tudo seja de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja, Deus,
Nós necessitamos das tuas bênçãos. Pedimos que o Senhor nos dê direção, que o Senhor aumente, Deus, o nosso amor, o nosso entusiasmo pelo Evangelho, Deus, para servi-lo. Que o Senhor, Deus, nos dê energia, nos dê ânimo. Se for do teu agrado, que o Senhor envie mais pessoas, Deus, para se juntarem a nós. Nós precisamos também de trabalhadores, Deus, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ó Deus, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. A nossa sensação é que necessitamos urgente, Deus, de pessoas para nos auxiliarem. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Envia, Deus, aqueles que são teus, que são chamados, escolhidos, vocacionados pelo Senhor, que tenham amor por esta obra e que nos ajudem aqui, Senhor. Segundo a tua graça, grande é a seara, Deus, e poucos trabalhadores. Ajuda-nos, Deus, envia também trabalhadores, Senhor. E também pessoas para aprenderem a tua santa palavra, as doutrinas corretamente, Deus, de acordo com a tua graça. Pedimos que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio, coloca o Renato, Deus, a Esther, também o seu Diran, Deus, que o Senhor, parece que ele teve uma recaída, que o Senhor esteja com ele ali nesse momento, Deus, com a família, todos que estão cuidando dele. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe nossas fontes de renda, nossos trabalhos, também seculares, Deus, que possamos ser luz em todos os lugares, que o Senhor nos dê a tua provisão, a tua paz. Muito obrigado, Deus, porque essa semana tínhamos muitos compromissos e o Senhor nos permitiu honrar todos, e nós te agradecemos profundamente. Muito obrigado pela tua graça e amor. Que o Senhor abençoe a nossa nação, essas decisões políticas, que todas possam ser favoráveis à tua igreja, se for essa a tua vontade. Pedimos que o Senhor abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Amém. Então, encerrados, irmãos, podem sentar-se. Tem alguns avisos.